Então nós defendemos uma posição que Jesus vai vir para o juízo final. Jesus vai vir para o fim do mundo, mas os sinais indicam que ainda falta muitos e muitos e muitos anos para acontecer. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Civilização Cristã. Eu queria falar hoje um pouco a respeito de escatologia. Esse assunto está em alta nos últimos tempos. Sempre a gente vê aí pessoas falando de sinais que estão acontecendo para o fim do mundo. E as pessoas elas ficam curiosas, elas querem saber como se preparar para o Apocalipse, elas querem saber os sinais que estão se cumprindo, se a vinda de Cristo para o juízo final está cada vez mais próxima, ou para o milênio, né? Para Jesus começar a estabelecer o milênio aqui. Está surgindo bastante coisa a esse respeito. Há bastante confusão e há bastante pessoas surfando na onda e tentando apresentar métodos de como sobreviver ao apocalipse. E a gente consegue entender então que esse é um assunto muito importante. Por que esse é um assunto muito importante? Porque a forma como eu me preparo para o juízo final, ou seja, para a segunda vinda de Cristo, e como eu enxergo a segunda vinda de Cristo, se ela está perto, se ela está longe, se tem sinais que estão acontecendo, se tem sinais que já aconteceram, então ela molda como eu encaro o mundo hoje. O Apocalipse não é então, ou Apocalipse é um termo comum, mas escatologia então não é só meramente da minha curiosidade, de assuntos futuros que estão distantes. Não, ela molda a minha forma de viver hoje. Por quê? Porque dependendo de como eu enxergo, se Jesus está cada vez mais perto, então tem coisas que eu não vou esperar que aconteçam e eu não vou me empenhar para que essas coisas venham a acontecer. Vou dar um exemplo, olha só. Se eu sei que Jesus já está às portas para a sua segunda vinda para o juízo final, ou como alguns creem aí, para estabelecer o milênio, ou para ser arrebatado, né? Então olha só, eu creio que está próximo. Então eu vou esperar, por exemplo, que o governo do meu país ele vai melhorar no sentido de que mais pessoas aqui no Brasil vão se converter e aí eu vou ter uma mudança na política, eu vou me empenhar para ter uma mudança na educação. Então eu não vou. Por quê? Porque Jesus já está às portas, as coisas vão ir de mal a pior mesmo. Esse tipo de ação prática da minha vida, eu não vou desempenhar esforços para que essas coisas aconteçam. Eu não vou estar orando por essas coisas porque eu nem espero que essas coisas vão acontecer, mas pelo contrário. Então, se eu creio que as coisas já estão às portas, já estão para acontecer a qualquer momento, então eu vou estar, em pânico aqui, esperando quando é que o Cavaleiro do Apocalipse vai aparecer ali correndo, tendo a viver uma vida sempre naquela expectativa de que pode ser a qualquer momento. Só que o problema é que a gente está vendo que gerações já estão vivendo assim. Por exemplo, meus avós, a minha avó cresceu crendo que Jesus ia vir na geração dela. Aí veio a geração do meu pai e da minha mãe. Aí viveram Guerra Fria, viveram tudo aquilo lá. Vários intérpretes de Apocalipse e das profecias diziam que não, ali estava o anticristo, ia vir dali, o mundo ia acabar na geração deles. Aí eu tenho a minha geração que já pensa ali que o mundo tá às portas. A gente vê vários mensageiros do Apocalipse no YouTube aqui, né? Então já tem vários sinais, tem o Elon Musk, tem o chip, tem o não sei o que, a besta tá para aparecer, porque a guerra lá em Israel. Então Jesus já tá para chegar. E aí, mas eu já tenho filho, eu tenho 2 filhos. Então eu vou viver também esperando que Jesus vai vir na minha geração, e aí eu não vou me preocupar com o futuro dos meus filhos, dos meus netos. Então olha só, vocês percebem que a forma que nós encaramos a escatologia, quando os eventos vão acontecer, ela vai determinar então como eu vou me preparar para viver os próximos 10, 20, 30 anos. Então será que se meu pai ele tivesse entendido que Jesus não ia vir na geração dele, ele teria tomado todas as decisões que ele tomou? Deus fez as decisões que ele tomou, ele abriu mão de muita coisa e tal. Eu acho que ele não teria tomado todas as decisões que ele tomou, né? Teria se preocupado mais a longo prazo, teria se preocupado mais com as futuras gerações, e é isso que nós vamos estar vendo nos vídeos aqui. Então nós defendemos uma posição que Jesus vai vir para o juízo final, Jesus vai vir para o fim do mundo, mas os sinais indicam que ainda falta muitos e muitos e muitos anos para acontecer. E como eu falei, isso é muito importante então, porque se eu sei com base nos sinais que os eventos para Jesus voltar para o juízo final, eles faltam muitos anos, então eu vou viver de uma perspectiva diferente.
Então eu vou me preocupar mais com as coisas que eu tenho aqui agora, vou me preocupar com o meu filho, como vai ser o futuro dele, com o meu neto, qual vai ser o tipo de igreja que eu quero deixar para o meu filho, qual vai ser o tipo de sociedade que eu vou me empenhar para deixar para o meu filho. E isso tudo é o projeto do Civilização Cristã, que é apresentar um conteúdo para que a gente molde a nossa sociedade nos padrões do Evangelho, para que ela reflita cada vez mais o reino de Cristo e para que cada vez mais as pessoas sejam alcançadas e o mundo seja transformado e conquistado pelo Evangelho. Então essa aqui foi uma introdução geral. A gente vai ter agora os próximos vídeos falando de temas mais específicos a esse respeito.